perguntar, para intervir, para a gente sempre fazer uma coisa mais dinâmica, mais dialogada do que expositiva. Até seria... Professor, daí a gravação só vai disponibilizar na sala do NEAD, isso, né? Isso, exatamente. Ok, obrigado. Então, assim, a gente começa hoje a nossa disciplina aqui de tópicos especiais, né, com metodologia de projetos, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que seria as metodologias ativas, né? O que seriam as metodologias ativas. Então, para a gente falar de metodologias ativas, a gente primeiro precisa pensar em qual a relação do ensino tradicional com as metodologias ativas, né? Então, a primeira coisa para a gente pensar é essa relação. Para a gente pensar em ensino tradicional, a gente precisa pensar nas tendências pedagógicas, né? Alguns de vocês, com certeza, devem ter estudado lá em didática, talvez não lembre, mas o que são as tendências pedagógicas? Elas são os fundamentos das práticas educativas. Então, a gente tem aí, de acordo com o Libânio, com o Saviani, com alguns educadores específicos da área, né, eles vão colocar algumas tendências, algumas fundamentações teóricas que vão garantir as práticas educativas. E a partir dessas tendências, a partir dessas fundamentações, a gente vai entender algumas práticas. Então, eu vou tentar sintetizar aqui, sem aprofundar, não é esse o objetivo nosso aqui, mas aonde estariam essas tendências pedagógicas e onde que elas contribuem ou não, né, para a gente pensar as práticas educativas. Então, o primeiro grupo de tendências pedagógicas, colocado por vários desses autores que eu já citei, Libânio, Saviani, nossa, fugiu o nome aqui do outro, mas já eu lembro, eles vão colocar que existem dois grupos de tendências pedagógicas. Um que são as tendências liberais e outro que são as tendências críticas. As tendências liberais, elas são as tendências mais conservadoras, são as tendências mais limitadoras e que colocam, de certa forma, um foco muito grande na ação do professor. Então, o professor tem uma ação muito grande, uma responsabilização muito grande, e o aluno, ele é muito visto como objeto, ele é muito visto como alguém que sofre a ação educativa, e não alguém que faz a ação educativa. Mas, mesmo dentro dessas tendências, há controvérsias. Então, por isso que eu não vou entrar aqui na delimitação de cada uma delas e tal. Eu só vou pegar a mais forte, que é a tendência tradicional, que é a primeira tendência escolar que existiu, né? E que ela é a que está presente até hoje aí. Então, só para a gente pensar na relação professor-aluno. O professor é o detentor do conhecimento e o aluno, ele é tratado como um objeto, no sentido de não ser sujeito, no sentido de não ser agente do conhecimento, tá? Então, o aluno recebe esse conhecimento que é passado pelo professor. Então, essas palavrinhas, elas são bem fortes, porque elas são primordiais para a gente caracterizar a tendência tradicional. Professor dono da verdade, o professor sabe, né? É o detentor do saber, e o aluno é numa alusão aí a Paulo Freire, ele é o recipiente que recebe esse saber docente. Então, o aluno é passivo nesse processo, ele não é ativo, por isso, então, ele é considerado objeto, tá? E aí, a tendência tradicional, ela vai juntando-se a outras coisas dentro dessa visão tradicional. Uma das coisas fortes aí, que talvez vocês tenham conhecido, talvez pela experiência ou pela prática do dia a dia, foi uma tendência que foi muito forte no Brasil,
durante a ditadura militar, que foi a tendência tecnicista, que era muito apoiada na questão da formação do trabalhador e até na questão dos cursos técnicos e dos cursos que formavam diretamente para o mercado de trabalho. Então, a tendência tecnicista, ela era uma tendência muito focada no treinamento que proporcionava uma ação direcionada para um determinado trabalho. Então, é um foco bem direcionado. Tá? Isso se juntou à tendência tradicional, né? E deu um novo olhar para essa tendência tradicional, mas, por outro lado, não tirou esse papel professor e aluno. Professor, que é o detentor do conhecimento, e o aluno, que é o depositário, onde a gente deposita esse conhecimento. Tá? Então, continuou nessa mesma perspectiva. Bem, então, isso para dizer sobre esse ensino tradicional, esse ensino que é muito forte, que durante muito tempo ainda vai perdurar. Por quê? Porque a estrutura das escolas, elas são construídas nessa dimensão. Né? Então, a gente vê as salas de aula retangulares, para caber 50 alunos, tem que ser enfileirado um atrás do outro, né? E aí o professor só tem aquele espaço ali na frente, onde ele pode circular só naquele espaço. Dificilmente ele consegue ter uma interação maior com os alunos, dificilmente os alunos conseguem ter uma interação entre si. Para quebrar essa dinâmica, às vezes a gente faz ali um círculo, um formato de U, dois círculos concêntricos, para quebrar um pouco essa dinâmica, mas mesmo assim, a própria estrutura da sala de aula, a própria estrutura da escola, ela foi pensada para essa dinâmica tradicional, onde tem um lugar central, onde o professor fica, e o aluno, todo mundo tem que estar olhando para esse lugar central. Então, tem uma lousa no lugar central, no aparelho da frente, e os alunos estão. Qualquer coisa que a gente pensa diferente disso, a gente enfrenta um problema, inclusive estrutural. Tá? E aí, esse problema estrutural, ele também vai para um problema que vai sendo incultado na cabeça do aluno. Então, é muito forte isso, porque a gente trabalhou a vida inteira dentro dessa dinâmica. O aluno tem lá, da educação infantil, que não tem essa estrutura normalmente, tem lá as mesinhas, com 4 cadeiras em volta das mesinhas e tal. Aí, então, a gente não encara a educação infantil como algo sério, não encara a educação infantil como educação. Ah, não, lá é só para socializar, lá não aprende e tal. Vai aprender onde? A hora que ficar enfileirado e tal. Então, é muito comum, inclusive, na educação infantil, eu lembro que quando minha filha tinha, sei lá, 6 anos, estava no último ano lá da educação infantil, eu comprei uma briga com a escola que ela estudava, porque resolveram tirar as mesinhas e as cadeirinhas e colocar carteiras enfileiradas para a professora conseguir alfabetizar as crianças, né? E eu fui numa reunião de pais, e aí todos os pais estavam adorando aquela história, porque eles achavam que daquele jeito os filhos deles iam aprender. Nas mesinhas, com as cadeirinhas, eles não iam aprender. Então, assim, tentar explicar isso para o senso comum, para as pessoas, é muito difícil, né? Então, quando a gente também tenta uma atividade diferente numa escola que já vem com uma tendência tradicional, normalmente o professor que faz isso, ele é mal visto, tanto pelos colegas quanto pelos próprios alunos. E aí a gente, às vezes, fica até desanimado de inovar, de tentar diferenciar, porque essa estrutura é a estrutura que está lá no começo da escola. Se a gente pegar algumas imagens de escola, desde quando iniciou a escola oficial do jeito que a gente tem hoje, lá na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, até os nossos dias, em vários países, em vários lugares, a gente vai ver a mesma estrutura, a mesma dinâmica, a mesma
fonte ali, né? E aí, uma outra coisa importante da gente colocar aqui é o seguinte: então isso que você está dizendo, você está dizendo que a educação tradicional não serve para nada. A educação tradicional tem que ser jogada fora, que a educação, cuidado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essa estrutura tradicional, ela teve o seu papel, ela teve a sua importância, e ela tem ainda o seu papel, ela tem a sua importância. Nós somos frutos disso. Se não fosse por essa educação tradicional, de repente a gente nem estava aqui, nessa formação que a gente tem hoje, né? Então, assim, o cuidado para não jogar a água suja da bacia junto com a criança, né? A gente tem que tomar um cuidado em limpar o terreno aí. Num determinado momento, num contexto histórico, político, econômico, em alguns lugares, inclusive, essa educação é muito válida, porque é a única forma de acesso ao conhecimento que a gente tem. Qual é a crítica? Essa educação tradicional, hoje, para as crianças que a gente tem hoje, para os adolescentes que a gente tem hoje, até para os adultos e início da vida adulta, ela não serve mais. Por quê? Porque o acesso à informação, ele se dinamizou, né? As tecnologias da informação e comunicação contribuíram muito para isso. E aí, esse acesso, ele proporcionou uma outra relação com o conhecimento. Então, vamos pensar assim, se a gente só tinha acesso ao conhecimento que era próprio do professor, da professora, e do livro didático, quando a gente tinha, que era uma das maravilhas, assim, né? Porque era o contato que a gente tinha com o diferente. De 30 anos para cá, isso não é mais assim. E aí, a cada ano, isso vem ficando mais forte, e mais impregnado, e mais concretizado. Então, a gente não pode dizer ainda que 100% da população, das pessoas, tem acesso à internet e acesso fácil ao conhecimento e às novas tecnologias, mas nós temos hoje muito mais do que a gente tinha há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Vocês são novinhos, nem vão lembrar. Mas eu passei por um processo aí de transformações e evoluções nessa questão das tecnologias, que quem tem mais de 40 anos, né, eu tenho já 58, consegue perceber o quanto foi rápido essa mudança. Então, eu me lembro que, sei lá, o meu primeiro telefone celular, e eu tive telefone celular porque morava num grande centro, e era assim, você fazia inscrição na companhia telefônica, daí um mês você conseguia o acesso, e aí era uma burocracia danada, eu consegui o telefone celular porque eu não tinha telefone fixo. Aliás, na época, telefone fixo era uma coisa cara, era um investimento. Tinham pessoas que viviam, vocês não devem saber disso, mas tinham pessoas que viviam de aluguel de telefone fixo. Alugavam telefone fixo e viviam disso. E eu conheço pessoas que ficaram ricas com isso, comprando linhas telefônicas e alugando, né? E depois vendendo, né? E hoje é uma coisa que ninguém quer mais. Quem tem está querendo se livrar do telefone fixo, porque ele basicamente não serve para nada, né? E você vê, isso tem aí, num período de 20 anos, então essa transformação foi muito rápida, né? Bom, estou falando de tudo isso para a gente entender como que a tecnologia, né? Lá, a Nayara está falando que tinha que declarar como propriedade no imposto de renda. Exatamente, era bem isso mesmo. Era muito forte isso. Eu conheço uma pessoa aqui em Brasília, inclusive, que trabalhou na Tele Brasília, vocês nem devem ter conhecido, mas eles tinham a Tele Brasília aqui, e que ela comprou inúmeras casas aqui em Taguatinga, vendendo linhas telefônicas na época. Vendia uma linha telefônica, comprava uma casa. Eu sei que no fim ela era dona de uma quadra inteira,
né, e construir um prédio de uma escola e tal, não sei o quê. Tudo com linhas telefônicas. Ela fez isso tudo a partir disso aí, né? Hoje, quem tem uma linha telefônica não tem nada. Aliás, né, acho que nem existe mais linha telefônica, né? Só existe associada aí a TV a cabo e essas coisas por aí. Bom, então, assim, por que a gente fala hoje de metodologias ativas, né? Será que isso é novidade? Será que isso já não existia há muito tempo e tal? Se a gente for estudar a fundo, na década de 40, 1940, a gente já vai encontrar o Dewey, né, que é um dos pensadores aí, um importante pensador da pedagogia, e que ele já falava de transformar o aluno em um pesquisador, em um investigador, e o aluno, então, a gente poderia caracterizar aquilo que ele denominava lá como uma metodologia ativa, né? Mas que foi muito mal interpretado, muito mal traduzido, muito mal aplicado. Eu costumo dizer que toda a metodologia criada pelo Dewey, ela foi traduzida no Brasil por uma experiência horrível. E, de repente, quem é formado em pedagogia até já fez aqui, ou quem não é formado, mas que tem filhos pequenos, ou que, de repente, passou por isso também nas escolas aí, que é a experiência do feijãozinho. Onde surgiu a ideia daquele feijãozinho? Para o Dewey, a ideia era o seguinte: cada sala de aula vai ter um jardim de inverno, e nesse jardim de inverno, as crianças vão plantar, vão acompanhar o crescimento das plantas e compreender como é que funciona a natureza a partir desse acompanhamento ali. Então, vai fazendo relatórios, vai observando diariamente o desenvolvimento das plantas e a partir dali, então, começa, ao invés do professor fazer o desenho da planta lá na lousa e mostrar, isso aqui é raiz, isso aqui é caule, isso aqui é folha, isso aqui e tal, e a criança vai aprendendo isso numa prática, que seria essa do jardim de inverno. A boa tradução que o Brasil fez disso é a experiência do feijãozinho, da criança que pega um grãozinho de feijão, não sei se vocês já viram isso, coloca num copinho de café com algodão, e aí bota lá na sala de aula, e aí esse feijãozinho vai crescendo ali, chega num ponto que começa a feder mofo na sala de aula, ninguém aguenta mais aquele cheiro. Um dia a professora resolve, pega o feijãozinho e fala, cada um vai levar seu feijãozinho para casa agora. Chega em casa, a mãe pega e joga o feijãozinho fora. Aquilo está fedendo, aquilo não está... E aí, essa é a experiência do Jardim de Inverno, que era para formar um pesquisador, um observador e tal, naquela ideia do Dewey, virou isso na experiência brasileira, né? Então, só para a gente fazer a alegoria. Então, assim, não é novidade falar de metodologia ativa, não é novidade falar de um aluno que seja autor do seu próprio conhecimento, mas é uma onda que veio aqui agora nos anos 90 para cá, dos anos 90 para cá, e chegou muito forte. Chegou muito forte por quê? Primeiro, veio dos Estados Unidos e por isso tem muita resistência nas instituições brasileiras, porque vem dos Estados Unidos, tá? Segundo, é uma experiência que, de repente, não é novidade para muitos de nós, mas que nós temos um problema muito sério enquanto brasileiros, enquanto latinos, enquanto terceiro mundo e assim por diante, ou país em desenvolvimento, quem achar melhor, da gente não relatar as nossas experiências. E os americanos, eles foram educados numa outra perspectiva, onde eles começam a escrever e relatar essas experiências deles. Então, a partir daí, eles começam a ser vistos no mundo, vistos nessa área de educação, como alguém que está apresentando uma forma de fazer, de educar diferente. E aí isso, de certa forma, veio
associado a algumas instituições. As escolas particulares, principalmente as faculdades e universidades no Brasil, elas se adiantaram nesse assunto. Então, nós temos associações de instituições de ensino superior no Brasil que se formaram a partir dos estudos dessas metodologias, né, ativas. É claro que existe por trás disso também um interesse financeiro, porque quando eu transformo algumas metodologias ativas em metodologias de sala de aula, eu consigo ter um número maior de alunos do que numa sala de aula onde eu teria uma sala tradicional. Então, tem um interesse aí por trás também, tem um interesse financeiro, não vou nem colocar político nessa questão, é muito mais financeiro mesmo, e que isso pode levar para uma perspectiva mais de resistência às metodologias ativas. Mas, independente disso, eu acho que a gente não pode ignorar o quanto essas metodologias se aproximam mais dos nossos alunos dentro dessa perspectiva dos nativos dentro das tecnologias da informação e comunicação, né, do que a escola tradicional. Então, ou a educação tradicional. Então, enquanto um professor está lá na sua aula, dando a sua aula dentro dessa perspectiva tradicional, o aluno consegue ali uma informação no celular, pelo celular, em sala de aula, né, naquele momento mesmo que o professor está falando, e de repente pode até contradizer uma teoria ou alguma coisa que o professor esteja explicando, né? Não vamos ser ingênuos de dizer que tudo que está disponível na internet são coisas confiáveis ou são coisas que a gente deve valorizar no sentido de conhecimento e assim por diante, mas também não podemos pegar e jogar tudo fora. Então, nós temos as duas coisas aí. E aí, um dos papéis que a gente assume hoje, enquanto educador, enquanto uma pessoa que vai pensar a educação, é exatamente aprender ou ensinar, né, os nossos alunos, e aprender também, porque a gente precisa tomar muito cuidado com as informações que vêm, com essa questão do filtro das informações, né? Diga, Nayara. Não, eu ia dizer... Ai, peraí, meu fone. Rapidinho. Foi mal, tinha tirado o fone. Eu ia dizer isso mesmo, é porque quando você falou, né, que às vezes ele traz alguma coisa para a aula que ele pesquisou ali na hora e tal, mas cabe a gente também instrumentalizar eles, ajudar eles a conseguirem filtrar o que presta, o que não presta, né, desse tanto de informação que eles têm, às vezes eles não sabem muito fazer isso, eles trazem, mas trazem qualquer coisa, ou enfim, a gente, né, tem esse papel também, mas foi isso que você acabou de dizer. E assim, tem muita crítica que a gente ouve hoje dos professores e tal, e que geralmente, eu faço muito papel de advogado do diabo, né? Alguns professores falam assim, mas os alunos pegam lá e copiam tudo da internet. Aí eu penso assim, tá bom, na minha época eu copiava da Barça. Vocês nem sabem o que é isso, né? A Barça é uma grande enciclopédia que poucas pessoas tinham, aliás, eu nunca tive, tinha na biblioteca da escola, era um livro que para você pegar, tinha que ter assim, até quase que luva, né? E aí a gente ia lá e copiava. Então, você copiava, mas pelo menos você escrevia, você não pegava da internet. Bom, é só uma questão de mudança de tecnologia, porque a gente pegava a caneta, né? E ia lá e copiava aquela coisa numa folha de papel ao maço, que a maioria de vocês não sabe nem o que é, né? Uma folha de papel ao maço pautada. Então, copiava aquilo e entregava aquilo para um papel para o professor. Quer dizer que ao copiar você refletiu alguma coisa? Não, a gente fazia aquilo mecanicamente. Hoje, um aluno pegar lá o que está na Wikipedia ou em outro arquivo qualquer, tem uns que são piores ainda, né? Tem
né, que é Zé da Cola, tem um monte de coisas aí horríveis, né? E aí, pegar aquilo e colocar lá num trabalho para entregar para o professor também não é muito diferente, né? Eu acho que o que muda é o tipo de contato, é a tecnologia e assim por diante. Mas, assim, só para a gente pensar, né, a gente não pode olhar ingenuamente a questão das metodologias ativas e achar assim, então agora acabou o ensino tradicional, então só as metodologias ativas e a gente não vai fazer mais nada e o aluno vai se formar maravilhosamente bem. Cuidado. Não, não é isso. Não é essa a minha intenção aqui e não é isso que a gente tem que pensar. Acho que a gente tem que ser crítico, a gente precisa olhar as metodologias ativas como qualquer outra coisa, vendo aquilo que ela pode contribuir com aquilo que realmente ela não vai dar conta de contribuir. Mas também não pode ignorar, né? Eu acho que a gente tem um papel de conhecer e, como conhecedor, de não ficar banalizando a coisa do jeito que muitas vezes acontece. A gente vai ver essa questão que é o que está na moda aí, que tem me incomodado muito, que é a questão do ensino híbrido. Agora todo mundo faz ensino híbrido. Não, todo mundo está fazendo uma mistura de presencial com remoto. Não é nem a distância, nem é híbrido, né? E nem é presencial. Está misturando porque não está dando conta de fazer tudo de uma vez, então está fazendo com o jeitinho que dá, né? Mas isso, quando a gente vai estudar o que é ensino híbrido, a gente vai ver que ensino híbrido tem toda uma teoria, tem toda uma fundamentação. Eu não lembro quem que falou agora, mas para ser caracterizado como ensino híbrido, tem que ter uso de tecnologia, essa é uma das características, né? Então, assim, é uma coisa que em 2008 a gente discutia que isso seria difícil demais de implantar no ensino superior. E que, de repente, uma situação de pandemia nos fez implantar até na educação infantil, né? Tinha até escola de educação infantil aí fazendo aulinha, né, remota, e aí começou a voltar no final da pandemia, se é que a gente pode dizer final, né? Cada dia aparece uma nova cepa, e aí fazendo, então a gente vai fazer híbrido. Meio metade da turma, outra metade fica em casa, e aí começa a fazer o jeitinho brasileiro, né? Porque não paga melhor o professor, não acrescenta a questão de uma metodologia mais apropriada. E aí eu tenho amigos professores aí de escolas particulares de renome, que cobram muito caro, aliás, em Brasília. E como é que ela solucionou? Ela botou uma câmera dentro da sala de aula. Então, a professora está dando aula para quem está lá presencialmente, e aí os outros que estão em casa estão assistindo aquela aula, né? Se é que está assistindo. E aí fica essa ideia de, estão fazendo ensino híbrido. Não, não tem nada a ver. Se a gente pegar lá o que o Mohan fala de hibridismo, a gente vai ver que é bem diferente. Tem outros autores que a gente vai estudar aqui também que falam de uma ideia muito mais formalizada, concretizada e direcionada para entender essa ideia do híbrido, né? Mas então é isso, gente. Só para essa introdução das metodologias ativas, o que a gente entende como metodologia ativa? Ativa é aquela metodologia em que o estudante não é passivo, ele é ativo. E qual é o papel do professor numa metodologia ativa? É um papel de mediador. Se a gente for pegar lá dentro daquela questão que eu estava falando das tendências pedagógicas, quando a gente vê um professor na tendência crítico-social dos conteúdos, a gente vai ver que o professor tem o papel de mediador. Ele não é o dono do conhecimento, ele tem que levar em consideração o que o aluno traz e ele tem que problematizar a situação para que o aluno possa compreender a partir da sua realidade. Então, esse é o foco do que a gente compreende como metodologia ativa.
tá? Então, assim, para a gente pontuar, não é encerrar o tema, porque a gente vai tratar do tema nas 4 aulas que a gente tiver aí, né, nos 4 encontros, mas é mais para a gente compreender o ponto de partida. Então, quando a gente está falando de metodologias ativas, nós não estamos negando uma prática, tá, que leve em consideração o trabalho do aluno e do professor. Nós estamos negando a passividade do aluno. E aí o trabalho do professor é em criar situações, problemas, para que o aluno possa construir o seu conhecimento. Por quê? Dentro da ideia de metodologias ativas, dentro da ideia de educação significativa ou construção de conhecimento, pegando vários autores aí sem fazer citações aqui e tal, a gente percebe que só existe conhecimento daquilo que a gente conseguiu construir. Ou seja, ninguém passa conhecimento para ninguém. O que a gente passa é informação. A partir da informação que eu recebo, eu construo o meu conhecimento, dando significado a ele na realidade que eu vivo. Então, é essa a ideia que está aqui por trás do que a gente chama de metodologias ativas. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos toda uma onda aí, por exemplo, de gamificação da educação. Então, vamos fazer game, porque no game o aluno aprende. No game, o aluno joga. Mas será que ele aprende? Então, a gente precisa ter mecanismos de verificar esse processo de aprendizagem. Se o processo realmente aconteceu, tá? Porque senão a gente entra numa onda de fazer a coisa pela coisa, e aí a gente não faz essa verificação de aprendizagem. Então, a aprendizagem, ela só ocorre quando a gente constrói novos conhecimentos. A gente só constrói novos conhecimentos quando a gente parte dos conhecimentos que a gente já tem e busca novas descobertas. Então, esse é o ponto aí para a gente pensar, né? Ivanildo, eu não digo que é a inversão dos papéis. Não dá para dizer inversão total, mas é colocar o aluno como autor e como ator. Tá? Então, é colocar o aluno como alguém que faz, alguém que busca. E não necessariamente o professor vai ficar passivo nessa situação, porque o professor também vai ter que buscar. Então, é um processo de parceria, é tirar aquele papel do professor como dono da verdade e colocar o professor como um parceiro, colocando elementos para que o aluno construa o seu conhecimento, né? Então, mediação é exatamente isso que vai acontecer, né? E é uma mediação que sempre vai exigir muito mais do professor, porque a gente, enquanto professor, a gente vai ter que estar se atualizando constantemente. E aí, naquele papel de professor dono da verdade, eu tenho as minhas verdades e pronto. A gente até brincava, o professor tem um caderninho lá das matérias e aquele caderninho já até amarelou. E ele continua com aquele caderninho o resto da vida, porque ele vai dar sempre aquele mesmo conteúdo, daquela mesma forma, com aqueles mesmos exercícios e tal. E a gente vê isso, inclusive, em instituições que se conclamam, ou declamam, ou proclamam aí que elas são inovadoras, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei numa universidade onde os calouros de medicina, principalmente medicina e odonto, o, eles chamavam de kit bicho. O que era o kit bicho? Era o aluno ter que comprar lá no Xerox da faculdade um kit com todas as provas que eles iam ter durante o curso inteiro. Ou seja, os professores davam as mesmas provas nos mesmos semestres, com os mesmos conteúdos para os alunos de todos os anos. Então, o kit bicho já era o kit com todas as provas, e aí
eles eram obrigados a comprar, era uma das provas lá de como é que fala, dos calouros, né, da entrada dos calouros e tal. É assim, é um absurdo, para mim é um absurdo, né? Mas era tida até como uma instituição inovadora e tal, não sei o quê, e que tinha isso. Então, na prática, essa inovação não acontecia, né? Bom, a gente caminhando para o fim, eu queria abrir aí para algumas falas de vocês, para algumas questões, para alguns complementos daquilo que eu falei, ou não compreensões. Fica aberto. Que silêncio é esse? Eu penso, professor, que essa frase, a última frase do Ivan e a sua, ela é um ponto que esclarece muita coisa sobre inversão de papéis. Muita gente pensa que metodologias ativas é essa troca de lugar entre o professor que acredita que sabe tudo e o estudante que disse que não sabe nada. E aí, quando as pessoas pensam em trocar dessa atividade para passividade, é inverter. O que de fato não é, né? O professor não sabe tudo e o estudante não é vazio. O que acontece na minha sala de aula é uma interação entre as informações que eu levo, as informações que os estudantes trazem, e quando junta tudo, a gente cria um conhecimento. E as metodologias ativas, pelo que eu compreendi de hoje, é modificar esse processo, quadro, sala, cadeira, olho na nuca, tradicional, para uma outra possibilidade, que aí eu não diria nem metodologia. As pessoas entendem metodologia como um método fechado, quadrado, que é imutável. Eu diria como outra possibilidade, e aí sim, incluindo tecnologia, incluindo o que a gente tem a nosso dia. É impossível falar que hoje ninguém pega o celular durante... não é impossível, vou mudar a minha frase. É difícil a gente escutar assim a pessoa falando: passei o meu dia inteiro sem tocar no meu celular. Existem pessoas? Existem, mas a grande maioria não passa, por diversos motivos. Então, já que isso está na nossa rotina, por que não colocar na nossa rotina de sala de aula? Já que é algo próximo, confortável, que a gente tem intimidade e tal. Então, vejo essa metodologia ativa como essa outra possibilidade de incluir na nossa sala, na nossa prática, aquilo que já está na nossa vida e que às vezes a gente deixa de levar por falta de conhecimento, por preguiça, por N razões. Acho que é isso. Ok, obrigado, Celso. Muito boa contribuição. Alguém mais? Quando você fala, Jailson, esse negócio de N motivos ou preguiça, eu vejo um pouco aquilo que o professor falou do professor engessado. De repente, ele não está querendo nem se abrir para novas oportunidades, para se lançar, né? Porque o que é novo choca, causa estranheza, né? Muitas vezes o professor já está tanto tempo lecionando daquela forma que é meio que difícil para ele romper essa barreira nesse momento, de tentar associar o fato de estar utilizando o celular em sala de aula como algo positivo, porque até então ele não usava isso como na sua metodologia de ensino, de aprendizado. E isso é tão forte, Vanildo, que eu já me deparei, volta e meia, né? Eu tenho, além de ser professor lá no campus, eu sou coordenador pedagógico também. Então, participando de reuniões pedagógicas, é muito comum ainda se encontrar professores que defendem, não, vamos colocar que é proibido usar o celular em sala de aula. Vamos botar a plaquinha aqui de que é proibido, proibido comer em sala de aula, proibido usar o celular, proibido, proibido, proibido. Aí a gente fala assim, gente, olha aqui, ó, nossa reunião, nós estamos aqui em reunião, o fulano ali está usando o celular, o outro ali está usando o celular. Não adianta a gente querer fazer de conta
que isso não vai acontecer. Não, mas o aluno que usar vai ser mandado para a diretoria. Gente, que mundo que vocês estão, pelo amor de Deus, né? Vamos trazer para a nossa realidade. Agora, também dizer que todo mundo tem acesso à internet. Não é verdade também. A gente tem que assumir aí o meio termo, né? Os filósofos aí me ajudem a proposição aristotélica lá, né? Não é nem um extremo nem outro, mas vamos estar mais próximo dessa realidade, né? E hoje, com essa questão da pandemia e do ensino remoto, todos nós fomos obrigados, de certa forma, a dominar algum tipo de tecnologia até para conseguir estar presente no mundo, né? Isso aqui que a gente está fazendo. Se a gente pensasse nisso há 2 anos atrás, era uma coisa assim, não vai dar certo, é impossível, não tem jeito. Quantos de nós aqui iria falar isso? Inclusive eu, tá? Iria falar assim, gente, não vai dar certo, não tem jeito, isso é problemático demais e tal. E hoje a gente lida com essa... Pensando nessa estrutura aqui, né, do Meet, por exemplo, a gente lida com isso com tranquilidade, de certa forma, né? Mas vamos pensar um pouquinho mais longe. Há 3 anos atrás, se falasse assim, olha, todo mundo vai entrar numa sala lá no computador, no celular, em qualquer lugar e vai conseguir participar de uma reunião, de uma aula e tal, a gente ia falar assim, não, só dá isso na televisão, mas na televisão é diferente e tal, não sei o quê. E hoje a gente incorporou isso como natural. Não tem nada de natural, que é cultural, né? É um processo que a gente foi obrigado a entrar nele e estamos com ele aí, né? E aí a gente vai lidando com ele com maior naturalidade, que é uma questão muito mais de habilidade mesmo, né? De fazer as coisas, né? Do que de ter habilidade mesmo, no sentido de dominar os conteúdos e assim por diante. Se eu pedir aqui para a maioria de nós explicar como é que isso aqui acontece, a gente se enrosca. A gente sabe usar, mas para explicar toda a tecnologia que está por trás disso aqui e tal, não sei o quê, a gente não tem esse domínio. Só que a gente faz de conta que tem, para não ficar para trás, para não ficar dando uma de velho e tal. Então, a gente, não, claro, eu entendo, é o Meet, você entra lá e tal, não sei o que lá. Agora, quanta tecnologia tem por trás disso? Quanto desenvolvimento tem por trás disso? Quanto estudo, quanta aprendizagem tem, né? A gente usa, né? Isso está em todos os equipamentos eletrônicos, né? Fala assim, eu gosto muito daquela música, não lembro agora quem é o autor, que fala assim, compro aparelhos que eu não sei usar, né? 90% das coisas que os nossos aparelhos eletrônicos fazem, a gente não sabe usar, a gente não usa, né? Começa desde o carro até no celular, ou numa televisão, ou no equipamento que a gente compra. Mas é isso, gente. Essa conversa aqui hoje foi só para a gente esquentar os motores aí nessa questão das novas metodologias, da educação disruptiva. Aí na aula que vem eu trago uma apresentação e que a gente vai discutindo em cima disso também. Diga, amor. Professor, só porque eu fiquei lembrando aqui fazendo um link com um texto que a gente leu numa outra disciplina do professor Luiz Diogo, o texto Ofício de Cartógrafo do Martin Barbeiro, né, que ele vai trazer a questão de que hoje o conhecimento, né, mas não é mais uma prerrogativa exclusiva da escola e do livro, mas é algo que se origina de múltiplos outros suportes tecnológicos, como o Ivanildo e o senhor citaram, que é como o celular, os computadores, todos esses gadgets que os alunos estão familiarizados hoje, né? E a escola ela tem demonstrado pouquíssima capacidade de dialogar com esses novos paradigmas tecnológicos, com essas novas questões, ainda que a gente tenha sido forçosamente obrigados a lançar mão de todos eles nesse contexto de pandemia, né? E ainda assim, nesse contexto, a escola tem se posicionado de uma maneira rígida, né? Elaborando um discurso um tanto de resistência
de alguns setores, né, da educação, assim, né? Embora, como você bem citou, outros setores muito mais impulsionados por interesses econômicos queiram alavancar isso como forma de aplacar esses interesses, né? E aí o Martin Barbeiro ele chama ele se refere a essas discrepâncias, né, como uma esquizofrenia, né, como um processo que se caracteriza por essas incongruências entre esses paradigmas que são colocados pela sociedade da informação e esse modelo dominante que tem perpassado os sistemas educativos, né, que isso o que caracteriza um abismo, né, entre essas experiências culturais dos mestres e dos seus alunos. E nesse contexto eu fico pensando, né, como englobar essa bagagem não formal que o aluno traz para a sala de aula, esses novos suportes com que ele lida e tal. Só estou colocando isso só para problematizar um pouco. Eu sei que a gente já está avançado no tempo, mas é porque eu fiquei pensando aqui nessas questões. Não, é um desafio mesmo, você tem toda a razão. E não tem receita pronta, porque é um desafio que é muito novo e que chegou muito rápido. Então, por exemplo, se a gente falasse há 30 anos atrás que hoje todo mundo ia ter um celular e que a gente no mesmo local poderia ligar para 30 ou 40 lugares diferentes, iam falar assim, você está brincando, isso aí é ficção científica, né? E hoje, vocês não chegaram a ver, mas eu assisti, na minha época, os carros americanos que tinham telefone, era um telefone mesmo, o cara pegava o telefone igual o telefone fixo, né? E falava assim, gente, mas por onde que esse fio fica grudado? Onde que esse fio fica grudado e tal, não sei o que, era uma coisa assim que eu ficava tentando entender. Aí hoje a gente usa o celular com uma certa naturalidade, né? Só que a gente não consegue compreender todas essas questões que estão por trás aí. Eu tenho amigos da minha idade que se negavam a usar o celular porque eles tinham certeza absoluta que o celular causava câncer. E aí eles, assim, no começo do celular, não usavam. Hoje estão todos usando o celular, nenhum deles está com câncer ainda, né? Mas falavam assim, não, porque eu tenho uma bateria, tem umas moléculas lá, e essas moléculas causam câncer e tal, não sei o quê. Então, assim, existiam vários mitos, né, que foram sendo quebrados. É claro que a tecnologia também ajudou a isso e tal. E aí a gente não pode esquecer que nós vivemos numa sociedade capitalista. E aí o capitalismo sempre vai tentar tirar proveito disso. Então, falar assim, hoje a internet está socializada e tal, não sei o quê. Não está tão socializada, né? Tem gente ganhando dinheiro por trás disso, tem gente explorando essa questão. Então, assim, mesmo a questão da socialização da internet, existe toda uma questão capitalista por trás disso, um interesse capitalista, porque aí aumenta a venda, porque aumenta o comércio e tal. Então, assim, a gente tem que buscar nesse desenvolvimento, até proporcionado pelo capitalismo, meios de como é que a gente traz isso para a nossa realidade, para a nossa realidade social, para a nossa vivência, e como é que a gente proporciona uma educação melhor usando esses mecanismos que a gente tem à disposição, né? E aí como é que a gente pode exigir que cada vez mais esses mecanismos sejam colocados como uma forma de melhorar a igualdade social e não de piorar o que já tem, né? Porque piorar o que já tem, a gente não precisa mais nada, né? Aí como é que a gente pode transformar isso em benefício? Mas é isso, gente. Vou fazer o seguinte, então, eu disponibilizo, vou abrir lá o NEAD, passo para a Patrícia, ela socializa com vocês aí. Eu já coloco essa gravação lá no NEAD também, coloco todos os arquivos que eu tenho lá, tanto da parte dos grupos quanto das outras partes aí, e aí a gente vai conversando sobre isso. Nesse primeiro arquivo que eu vou colocar aqui é essa organizaçãozinha aqui que eu fiz, esse plano,
já tem aí os meus contatos, então, assim, pelo WhatsApp eu respondo muito mais rápido do que pelo e-mail, então, assim, se vocês puderem, tiver dúvida, alguma coisa, pode mandar pelo WhatsApp. A Patrícia já tem meu WhatsApp. Patrícia, pode disponibilizar lá no grupo, por favor, o meu contato, e aí também, qualquer dúvida, vocês podem me entrar em contato e perguntando, e a gente vai se falando, tá? Só não se esqueçam de se apresentar. Professor, sou aluno da pós e tal, não sei o quê, porque aí, às vezes, você já entra com o assunto e eu mando assim, quem é você? Da onde você está falando? Para saber o que eu respondo, porque eu tenho aluno da graduação, eu tenho aluno da pós-graduação lá do Campus Gama, tenho vocês agora, então, assim, só se apresente no sentido, professor, sou fulano de tal, sou aluno da pós, tal, queria saber, que aí a gente vai trocando informações, tá bom? Beleza, então, gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Quem é você na fila do pão? É por aí mesmo. Eu sempre falo assim, quem é você? A pessoa fala, nossa, que grosso. Não, eu preciso saber com quem eu estou conversando, porque hoje com esse negócio de WhatsApp, todo mundo tem contato com todo mundo, volta e meia, a gente recebe uns contatos meio absurdos aí. Então, muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai se falando, quinta-feira a gente se encontra novamente, ok? Obrigadão por tudo aí e estou à disposição. Abraço, gente. Bom final de semana. Tchau, gente. Até.